Espírito Santo. Tá? Nossa referência base fica em Daniel 6,10, se quiserem já abrindo. E as outras duas referências ficam em Lucas 6,12, Lucas 3, do 21 ao 22. Lucas 6,12 e Lucas 3, 21 e 22. Então aqui eu já começo com Daniel, que ele... Daniel 6,10. Daniel, a grande maioria dos irmãos já conhecem, né? O profeta Daniel. Ele recebe um decreto, há um decreto, por causa dos inimigos que cogitaram contra a vida dele. E aí, esse decreto faz com que, tipo assim, o decreto Daniel não teria que só dar glórias e louvores apenas ao rei. E aí, Daniel não obedece. E no versículo 10 diz: Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa, ora via no seu quarto janelas abertas da banda de Jerusalém, e 3 vezes no dia se punha de joelhos e orava, e dava graças diante de Deus, como também antes costumava fazer. Lá na referência de Lucas 6,12, a gente vê que Jesus, aconteceu que naqueles dias subiu ao monte a orar e passou a noite em oração. Isso é Jesus. Aí nós temos a referência do Lucas 3, 21. Vamos só voltar um pouquinho. Que fala: E aconteceu que, como todo o povo se batizava, sendo batizado também Jesus, orando ele, o céu se abriu. O que tem em comum nesses três, eu estava meditando muito, e isso tem sido o que eu tenho aplicado na minha vida, a oração. Então você vê que Daniel orou 3 vezes ao dia, você vê Jesus, que tem uma vida de oração, orou a noite inteira, para receber do Pai, que é a lista dos 12. E aí nós temos também, quando ele vai ser batizado, ele ora e o céu se abre. E aí o Espírito Santo, em forma corpórea, desce. E ele ainda ouve a voz do Pai. E aí o que chamou muita atenção para mim, porque eu estava prestando muito, meditando sobre isso. Que a nossa vida, ela antes de tudo que nós vamos fazer, nós oramos para tudo. Para qualquer decisão. Tudo é a base de oração, porque é a única forma de nós conversarmos com Deus. Para tudo. E aí, aqui, depois da referência que eu fiz uma análise, eu estava olhando assim, quais que foram os resultados dessa vida de oração? Aí a gente pega Daniel. Daniel recebe um decreto, não obedece e começa a orar. 3 vezes. Audacioso. Eu recebi um decreto, eu paro tudo e falo: nossa, será? Não, ele fala: não, eu vou orar. E aí, o resultado dessa oração que ele está fazendo ao Pai, ele é o quê? Livrado? Não, ele é jogado na porta dos anjos. E aí o que acontece? Deus, ele dá livramento não da cova, mas dá livramento na cova. Amém. E muitas das vezes nós esperamos a dificuldade vir para poder ter uma vida de oração. E não é assim. Nossa vida, nossa casa, está firmada na rocha de Jesus. Ele diz que a tempestade vai vir para a casa que está firmada na areia e para que está firmada na rocha. Aí o que acontece? Deus dá o livramento para Daniel dentro da cova. E o que? Subjuga os inimigos do Senhor no nome de Jesus. E o nome de Deus é glorificado. Aí nós temos Jesus, que é batizado, ora, o céu se abre, o Espírito Santo desce em forma corpórea, ele ouve a voz do Pai: esse é meu filho amado, em quem me comprazo. E aí, naquele momento, a gente pensa: nossa, vai começar a só para o deserto. Para o quê? Para vencer Satanás na casa dele. Porque deserto é casa de Satanás. Aí nós temos depois o Senhor Jesus olhando ao Pai. Ele era humano, mas a dependência dele em ficar a noite inteira orando, porque ele poderia escolher quantos que eu tenho que escolher? 10, 20, 5 discípulos? Não, eu vou pedir para o Pai. O que ele quer? Passo a noite orando. Então aqui a gente vê um resultado da oração de Jesus, que ao orar o Pai a noite inteira, ele recebe a lista dos 12. É isso. Que no versículo seguinte, do 13, diz: e quando já era dia, chamou assim os seus discípulos e escolheu 12. Aí nós temos também
Outros resultados da vida de Jesus. Nós temos aqui, Pedro orou por Pedro, para Pedro não ser federal. Falei, Pedro, não com você. Depois, a última oração de Jesus. Na cruz, ele ora ao Pai. Perdoa, porque Jesus sabe o que ele está fazendo. Aí nós temos um resultado dessa oração, lá na cruz. A conversão de um homem, de um ladrão, que fala com ele. Então, o nosso Jesus, ele não perdeu nenhuma oportunidade. Para ver, caramba, estou lá na cruz, estou vendo mal. Então, sobre essas referências, irmãos, eu peguei 3 princípios básicos, assim que eu entendi, que eu estou aplicando na minha vida. Porque uma coisa é falar de Jesus, outra coisa é viver Jesus. E viver é difícil, não é fácil, porque a gente tem que ser legal. Então, o primeiro princípio eu vejo de capacitação. A capacitação por quê? Quando Jesus ele ora, assim que ele está sendo batizado, ele é capacitado pelo Espírito Santo para ser enviado para o deserto e vencer Satanás na casa dele. Então, sem o Espírito Santo, nós não somos nada. O irmão acabou de falar, não adianta. Se o Espírito não estiver no comando da nossa vida, não tem vida. Não tem nada. Nós caminharemos caminharemos dos nossos próprios julgamentos. E seremos levados, reféns de várias correntes de doutrina. Isso é real. Aí nós temos também que Jesus mostra para nós o princípio de dependência. Por que dependência? Ele passou a noite orando ao Pai para receber dele a lista dos 12. Simples assim. Era dependente. Então, e temos aqui o princípio da